essa conversa, né? Então, eu acho que a próxima pergunta do comandante Robson já está colocada, nessa comparação entre os cenários, porque é importante esse alerta. Mas pode completar, comandante, para a gente fazer esse alerta para o Brasil. Eu queria saber, porque o Ali começou a falar da situação da América Latina, né, que ele faria uma comparação, mas aí ficou faltando, isso eu fiquei curioso. Comandante, é assim, eu viajo para o Brasil e eu estou aqui no mundo árabe. Eu vejo muitos pontos em comum. E vejo também que o grande risco que a população no Brasil não consegue enxergar o que está acontecendo, tipo, no Brasil, na América Latina, porque essa nova geração, eles não têm muito conhecimento sobre os projetos dos países imperialistas, os países que sempre querem dominar o mundo. Isso aqui não é segredo. Isso aqui que, se eles apontam mais, ou eles dão um tempo, assim, estudo mais, eles vão enxergar. Porque o cenário de Ocidente, ou seja, as forças de dominação no mundo, eles usam as mesmas estratégias, só que troca os assuntos, ou troca os títulos. Tipo, no mundo árabe, eles utilizaram essa divergência religiosa, tipo, xiita contra sunita, católico contra protestante, curdos contra árabes. Eles acham que esses problemas existem no mundo árabe, aí eles utilizam esses pontos. Aí eles vão na América Latina. Esse aqui é um grande problema. Quando eu vejo essa divisão social no Brasil, essa divisão paralelo que não tem encontro nenhum, eu lembro da Guerra Civil do Líbano, que o Líbano perdeu 500 mil pessoas de um país que tem 4 milhões de habitantes. Se a gente somar, a gente tem 10% da população libanesa morreu por causa dessas brigas paralelas que não tem encontro nenhum. Hoje, o que está acontecendo no Brasil, vocês não podem descartar que tem forças fora do Brasil, porque no Brasil, se você falar sobre essa teoria, você tem muitas pessoas que ficam zoando dessa teoria. Mas a gente enxerga muito bem, porque a gente viveu isso. A falta de diálogo numa sociedade é uma área muito rica para a intervenção estrangeira. Aí eles entram através da mídia, através de bancar os movimentos que fica divulgando fake news, que fica divulgando ódio. Eu nunca vi esse espaço de ódio no Brasil como estou vendo hoje. Isso aqui prepara uma intervenção internacional. Fica pensando assim, eu quero que venha qualquer um no mundo para me salvar. E essa ideia é muito perigosa. Quando uma população fica chamando forças de fora para salvar, e nenhuma força vai vir para um país para salvar. Nenhuma empresa estrangeira vai chegar no país para o bem do povo. Eles vêm necessariamente para utilizar essa riqueza e esses lucros para eles. E eles sempre negociam para que ele vá. Por isso aconteceu o golpe da Bolívia. O golpe da Bolívia em 2019 não foi porque Evo Morales falsificou a eleição. Eles não têm problema nisso. Mas porque Evo Morales não contratou as empresas estrangeiras para fazer a produção de lítio, o melhor, ou seja, o material mais raro, que hoje a tecnologia no mundo está feita desse material. Então, no Brasil hoje, eles devem ficar atentos na divisão social, deve ter um diálogo entre pessoas, deve ter algo em comum que reúne todo mundo. Essa divisão que causou milhões de mortes no Iraque, um rio de sangue que estava andando no Iraque por causa dessa divisão social. No Iêmen, porque tem duas partes sociais que não se encontram. Tem uma guerra de 10 anos
que destruiu o país, deixou o país sem riquezas, e hoje tem muitas doenças, crianças que não conseguem viver. E no Líbano a mesma coisa. No Líbano a gente, as religiões, partidos políticos viveu 20 anos de guerra civil e depois sentaram junto para conversar, depois de muito prejuízo. Então, meu conselho é que as forças estrangeiras estão olhando para pré-sal, para o petróleo do Brasil, uma reserva que o maior do mundo, da água do Brasil, da Amazônia do Brasil, da riqueza do Brasil, da plantação do Brasil, da agricultura, de todas as riquezas que está no Brasil. O mundo todo está sob os olhos do mundo e vai chegar num momento que países de dominação no mundo vai trabalhar para que essa divisão do Brasil seja maior e maior e maior para conseguir entrar. Então, uma alerta que porque a gente pagou muito caro. Foi muito caro mesmo. Muito obrigado. Excelente. Inclusive, esse é um tema muito recorrente nas nossas lives. O comandante sempre lembra o brasileiro dessa situação. Nós aqui no canal sempre lembramos dessa situação, das primaveras, das revoluções coloridas, da dissolução da antiga Iugoslávia, aonde vizinhos, em Srebrenica, em Pali, em Sarajevo, em Dubrovnik, às vezes vizinhos, às vezes membros de uma mesma família, acabaram no fratricídio, acabaram se digladiando, acabaram trocando tiro, acabaram assassinando uns aos outros. Isso não interessa para o Brasil, gente. Então, quando a gente fala com muita ênfase que os processos que vêm para exacerbar a divisão são processos que vêm de fora, a gente não fala porque quer fazer graça, ou como o Ali colocou, algumas pessoas acham que é brincadeira, que é piada. A gente fala com base na observação histórica, em fontes de campo, conversando com militares, com jornalistas, com diplomatas, com pessoas que estão vivendo essas situações dramáticas. Então, essa live ela já valeria só por isso, pelo alerta que o Ali nos faz, em relação à experiência do Líbano, que perdeu aí aproximadamente 12, 15, 14% da sua população numa guerra civil fratricida, onde bairros de Beirute muitas vezes tinham barricadas para que libaneses não circulassem entre eles, e mesmo assim muita gente morreu. Assim como a Síria viveu desde 2011 e ainda vive um problema muito sério, o Iraque foi destruído, a Líbia foi destruída, o Sudão foi fracionado, e nós estamos dando um alerta ao Brasil. Antes do ressentimento, antes dos elãs, dos impulsos, colocarem vocês brasileiros uns contra os outros, nós brasileiros uns contra os outros, que nós reflitamos sobre essa situação.